Olá a todos! Nesse vídeo eu gostaria de comentar um argumento esdrúxulo que é usado por alguns terraplanistas de que a Terra deveria ser plana porque não é possível você grudar água em uma bola. E eu digo sério. O meu argumento vai ser separado em três aspectos diferentes. O primeiro, alguns exemplos sobre a situação. O segundo, que é o argumento usado pelos terraplanistas, né, de que a natureza ela apresenta suas regularidades e aí, portanto, como eu não consigo reproduzir a água grudando em uma bola em pequenas dimensões, em pequenas escalas, isso também não pode ser reproduzível em grandes escalas. E o terceiro, sobre esse experimento específico de você tentar jogar água em uma bola e ver se a água gruda. Primeiro, com relação aos exemplos. Existem vários exemplos que mostram que essa afirmação de que a água não gruda uma esfera é falsa. E aí, basicamente, é muito simples você provar isso. Pegue uma bolinha, coloque ela em um ambiente úmido e você observa a água se acumulando na sua superfície, sim. Certo? É possível você fazer um filme fino de água na superfície de uma esfera sem nenhum problema. Certo? Outras situações mais cotidianas, talvez, disso, seria você observar, por exemplo, o para-brisa do seu carro depois de um dia de chuva e aí ficam algumas gotinhas de água paradas em equilíbrio, mesmo o para-brisa do seu carro não sendo horizontal, né, ele é diagonal, e essas gotinhas de água elas ficam ali em equilíbrio em uma forma esférica, portanto a superfície não é horizontal, a superfície da água não é horizontal quando ela fica grudada ali e está em equilíbrio, certo? Ou quando você pega lá o orvalho grudado em uma folha, certo? Mesmo a folha estando diagonal ou até na vertical, o orvalho fica ali parado em equilíbrio. Então, não existe nenhum impedimento, nós temos vários exemplos na natureza, de fato, de que sim, é possível você fazer a água grudar em uma esfera. Porém, e os terraplanistas podem argumentar com relação a isso, esses experimentos que eu acabo de citar, eles todos não são explicados pela gravidade, mas sim pelo eletromagnetismo. Então, trata-se de um fenômeno eletromagnético, essas gotas de água ficarem grudadas em superfícies não horizontais. E de fato isso é verdade, isso me leva ao meu segundo aspecto, que é o fato de que se por um lado a natureza apresenta suas regularidades, isso é basicamente expresso no fato de que na natureza nós temos 4 tipos de interações fundamentais, que são as interações gravitacional, eletromagnética, nuclear fraca e nuclear forte. Se por um lado a natureza se expressa nessas 4 forças fundamentais e elas se expressam em todas as dimensões de fato da mesma forma, certo? Mas a intensidade dessas forças são diferentes em diferentes escalas. Em particular, em escalas diferentes, algumas delas vão se tornar mais importantes do que as outras. Então, em escalas astronômicas, a interação gravitacional é uma das mais importantes, por isso que a gente é atraído pela Terra e sente a gravidade de uma forma tão forte nas nossas vidas. Só que conforme a gente vai diminuindo as escalas do problema, a interação gravitacional vai ficando menos importante e ela vai dando espaço para a interação eletromagnética. Por isso que no caso de uma gotinha de água, ela pode, entre aspas, superar a gravidade, ignorar a gravidade e ficar ali grudada, até no teto às vezes, quando você tem uma goteira em casa, certo? Ela fica ali grudada no teto, porque em dimensões em escalas pequenas, a interação eletromagnética se torna muito mais importante do que a gravitacional. Se a gente vai em escalas ainda menores, as interações nucleares, fraca e forte, se tornam muito mais importantes. Exatamente por isso que, por exemplo, no núcleo de um átomo, você tem vários prótons grudados, amontoados ali, mesmo que todos eles sejam cargas positivas e, portanto, deveriam estar se repelindo, certo? Mas existe uma interação ali dentro, naquela escala muito menor, que se torna muito mais importante do que eletromagnética e consegue fazer todos aqueles prótons ficarem grudados. Então, em escalas diferentes, nós temos forças diferentes aparecendo, as mesmas forças aparecendo, mas em intensidades diferentes, certo? E isso faz com que muitas vezes um fenômeno não possa ser reproduzido em escalas diferentes da mesma forma. Quando você muda a escala do problema, essas interações ficam com proporções diferentes entre si e a forma específica do fenômeno muda. Existe uma outra situação bastante interessante, por exemplo, que você pode fazer fora da matemática, fora das ciências, né? Que é o famoso efeito manada que aparece em psicologia ou em economia, certo? Quando você olha para macroeconomia, sociedades, você observa o efeito manada, que são as pessoas tomando decisões análogas às decisões de outras pessoas. E óbvio, esse é um efeito que só pode ser observado em sociedades, em grupos de muitos indivíduos. Um indivíduo sozinho ou 2 indivíduos, quer dizer, situação de baixas escalas, né, para indivíduos, poucos indivíduos, não tem efeito manada, certo? Então, em escalas diferentes, fenômenos diferentes acabam se expressando. Isso acontece nas sociedades, isso acontece também na natureza.
E por fim, o meu terceiro ponto é que mesmo se nós ignorarmos todos esses efeitos de eletricidade, enfim, e todos esses exemplos que mostram a possibilidade de sim você ter a superfície da água não horizontal e a água grudada em superfícies que não são horizontais, mesmo ignorando tudo isso, o experimento feito de você jogar água em uma bolinha e a água escorrer e cair, né, em direção à Terra, não nega a gravidade, de fato ele é completamente compatível com a gravidade. Isso porque isso é uma conta relativamente simples de ser feita. A força próxima à superfície de uma esfera maciça, né? A força próxima à superfície de uma esfera, ela é proporcional também às escalas da esfera. Isso quer dizer que quando você compara uma esferinha, uma bolinha de 10 centímetros, com a Terra, que teria lá os seus 10 mil quilômetros, na verdade muito mais, ainda mais, né, 12 mil quilômetros de diâmetro, você tem uma diferença de escala aí de 100 milhões de vezes. Portanto, próximas superfícies, ou dessa bolinha de 10 centímetros, ou da superfície da Terra, você tem uma diferença de força de 100 milhões de vezes. A força feita pela Terra é 100 milhões de vezes maior do que a força gravitacional feita por essa bolinha. Dessa forma, quando você solta a água, nada mais normal do que a força 100 milhões de vezes maior ganhar, e portanto a água escorre pela bolinha e vai em direção à Terra, que faz uma força muito maior, certo? Portanto, esse resultado é completamente compatível com a gravidade, e de fato, caso você queira verificar a interação gravitacional feita por objetos menores, por bolinhas de 10 centímetros ou coisa assim, né? A gente precisa de um aparato experimental montado de uma forma muito mais cuidadosa, de forma a, de algum jeito, neutralizar essa força 100 milhões de vezes maior que é feita pela Terra, certo? E considerar apenas as forças pequenas feitas por essa bolinha, né? Existe sim experimento que vai nesse sentido, você pode pegar, por exemplo, o clássico experimento de Cavendish. Não existem sim experimentos que vão nesse sentido, mas o aparato experimental tem que ser montado de forma cuidadosa, certo? Seria a mesma coisa que eu grudar um bloquinho com uma cola muito potente numa superfície horizontal, empurrar, não conseguir mover esse bloquinho porque a cola é muito mais forte, né? A cola gruda muito mais do que eu consigo fazer força, e eu dizer que então eu não consigo interagir com o bloquinho. Claro que eu interajo com o bloquinho, mas a outra força que aparece no problema é muito maior e ela esconde os efeitos da minha. Então o bloquinho fica parado, não porque eu não faço força, mas porque existe uma outra coisa que tem uma influência muito maior. Do mesmo jeito, a água não fica grudada na superfície da esfera, não porque a esfera não atrai a água gravitacionalmente, mas porque existe uma influência muito maior, que é a influência da Terra, 100 milhões de vezes maior. Certo? Então esses eram os 3 pontos, os 3 aspectos que eu gostaria de comentar para contra-argumentar esse argumento que é completamente esdrúxulo, né, de que o fato de você jogar água em cima de uma superfície horizontal, de uma bolinha, e a água escorrer ao invés de grudar na superfície, negaria o fato de que a água fica grudada na terra, como acontece nos rios ou nos mares, certo? Bem, se você me acompanhou até aqui, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado e até a próxima.